Era uma noite fria de inverno. As estradas que ligam Campos do Jordão ao resto do estado estavam envoltas em uma névoa densa, típica das noites serranas. Eduardo, um jovem motorista de aplicativo, se preparava para mais uma viagem noturna. Ele sabia que a estrada que descia à serra poderia ser traiçoeira, especialmente à noite, mas a quantidade de turistas e visitantes, na alta temporada de inverno, fazia a correria valer a pena. Com o celular em mãos, ele aceitou uma corrida longa até São José dos Campos e deu partida no carro. Enquanto descia pelas curvas sinuosas e escuras da estrada, ele ligou o rádio para afastar o silêncio que preenchia o carro. As músicas calmantes da estação local misturavam-se ao som do vento, e a visibilidade era quase nula por causa da neblina. Ao passar por uma das curvas mais fechadas, algo chamou sua atenção. No acostamento, iluminada pelos faróis do carro, uma figura vestida de branco surgia na escuridão. Era uma mulher. Ela estava parada à beira da estrada, vestida com o que parecia ser um vestido de noiva. Eduardo freou bruscamente, surpreso pela cena inesperada. E o que uma noiva estaria fazendo no meio da estrada, sozinha, àquela hora da noite? Ele pensou. Seu instinto foi parar para ajudar. Desligou o rádio, abriu o vidro e se inclinou para fora do carro. Tentando ver melhor a mulher através da névoa, ela estava imóvel, a cabeça baixa, os cabelos escuros escondendo parte de seu rosto. Eduardo gritou para ela. Ei, tudo bem? Precisa de ajuda? A mulher levantou lentamente a cabeça. Seu rosto pálido e as olheiras profundas deram a ela uma aparência sombria, como se estivesse doente ou em choque. Ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça e caminhou em direção ao carro. Eduardo, nervoso, destravou as portas. A mulher abriu a porta do passageiro e entrou no carro. O ar ficou subitamente mais frio, como se a temperatura tivesse caído alguns graus de uma só vez. Ela continuou em silêncio, apenas olhando para a frente. Eduardo, sem saber o que dizer, deu partida no carro e continuou dirigindo. Você está bem? Onde eu posso te deixar? Ele tentou puxar conversa, esperando alguma resposta. Noiva, casamento. A voz dela saiu em um sussurro quase inaudível. Eduardo franziu a testa. Não conseguia entender bem o que ela havia dito, mas algo naquilo o incomodou profundamente. O silêncio da estrada, o nevoeiro e a presença daquela mulher silenciosa no banco do passageiro tornaram o ambiente sufocante. Enquanto o carro descia a serra, ele começou a notar coisas estranhas. A temperatura dentro do veículo estava cada vez mais gelada, mesmo com o aquecedor ligado. O espelho retrovisor estava completamente embaçado, e uma sensação de desconforto crescente tomava conta dele. Ele olhou de relance para a mulher ao seu lado e notou que o vestido dela estava sujo de terra, como se tivesse caído ou rolado pelo chão. Você está ferida? Eduardo perguntou novamente, agora preocupado. Ela não respondeu. Continuava com o olhar fixo para frente, os olhos vazios e inexpressivos. Enquanto isso, na cabeça de Eduardo, as lendas que ele ouvira sobre a estrada começaram a vir à tona. Ele sempre achou que fossem apenas histórias inventadas para assustar os turistas. Diziam que naquela mesma estrada, uma jovem noiva havia morrido em um acidente a caminho de seu casamento. O carro que a levava para a igreja perdeu o controle em uma das curvas fechadas e despencou ribanceira abaixo, matando todos que estavam dentro. Desde então, várias pessoas relataram ter visto a noiva vagando pela estrada, como se estivesse procurando por alguém. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. E não pode ser verdade, ele pensava, tentando afastar as memórias das lendas locais. Mas a presença da mulher ao seu lado se tornava cada vez mais perturbadora. Então, ao se aproximarem de uma das curvas mais traiçoeiras da estrada, a mulher sussurrou algo que fez o sangue de Eduardo gelar. Cuidado! A curva! Antes que ele pudesse reagir, os faróis do carro iluminaram uma cena de terror. Bem na curva, o carro começou a derrapar. Eduardo pisou no freio, mas o carro parecia não obedecer.
O som dos pneus deslizando no asfalto molhado ecoou na noite silenciosa. O veículo girava descontroladamente, prestes a sair da estrada. Não! Eduardo gritou, tentando controlar o volante com todas as suas forças. De repente, o carro parou, como se uma força invisível o tivesse segurado no lugar, impedindo-o de cair no precipício à beira da curva. Ofegante e em choque, Eduardo olhou ao seu redor, sem entender como havia escapado daquele desastre iminente. Ele virou-se para o banco do passageiro, buscando a mulher para ver se estava bem. Mas o assento estava vazio. Ela havia desaparecido. Sem qualquer som, sem abrir a porta, sem deixar vestígios. Apenas o banco frio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Confuso e apavorado, Eduardo acelerou o carro, dirigindo o mais rápido que podia para sair daquelas curvas e chegar em um local seguro. Quando finalmente parou em um posto de gasolina na entrada da cidade, saiu do carro, ofegante e trêmulo. O frentista, percebendo o estado de Eduardo, se aproximou. "Você viu algo na estrada, não é?" perguntou ele com um olhar sério. Eduardo, sem conseguir falar, apenas acenou com a cabeça. O frentista suspirou. "Você não é o primeiro. Muitos já viram a noiva naquela curva. Dizem que ela aparece para avisar os motoristas que estão prestes a cair no mesmo destino que ela. Mas nem todos têm a mesma sorte que você." Eduardo entrou no carro ainda em choque, sem conseguir entender o que realmente havia acontecido. A imagem da noiva desaparecida e o aviso na curva ecoavam em sua mente. Ele deu partida no veículo, mas sabia que aquela estrada e aquela noite jamais seriam esquecidas. A BR-116, ou Rodovia da Morte, é conhecida por suas longas e perigosas curvas que se estendem por milhares de quilômetros de asfalto, cortando o Brasil de norte a sul. Décadas de acidentes, mortes e tragédias maculam a história da rodovia. Motoristas de caminhão que trafegam por ali frequentemente relatam avistamentos estranhos durante a madrugada. Francisco, um caminhoneiro veterano, conhecia bem essas histórias, mas nunca imaginou que um dia seria ele o protagonista de uma delas. Era uma madrugada fria, e Francisco estava cruzando um trecho isolado da BR-116 em Minas Gerais. Ele sabia que era um dos pontos mais perigosos da rodovia, com histórias de acidentes fatais praticamente em cada curva. A chuva fina que caía sobre o para-brisa e a névoa que se erguia do asfalto criavam um cenário sombrio, com pouca visibilidade. Mas ele tinha um carregamento para entregar e não poderia se atrasar. Concentrado, ele guiava com cautela, mantendo-se atento ao trecho à sua frente. O rádio estava desligado e o único som era o ronco do motor do caminhão e a chuva leve batendo no vidro. De repente, a neblina pareceu se tornar mais espessa, quase impenetrável, como se uma cortina de fumaça tivesse sido baixada sobre a estrada. Francisco franziu o senho, reduzindo a velocidade. Foi então que ele a viu. No acostamento à frente, uma figura indistinta caminhava lentamente pela beira da estrada. À medida que o caminhão se aproximava, as luzes dos faróis iluminaram parcialmente o que parecia ser um homem. Estava mal vestido, com roupas escuras e gastas, e andava com a cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse um grande peso. Francisco diminuiu ainda mais a velocidade, tentando entender por que alguém estaria andando ali, no meio da noite, em um lugar tão remoto e perigoso. "O que esse maluco está fazendo aqui?" murmurou para si mesmo, uma sensação de desconforto começando a crescer dentro dele. Enquanto o caminhão passava pelo homem, Francisco olhou rapidamente pelo retrovisor, esperando vê-lo desaparecer na neblina. Mas ele ainda estava lá, caminhando na mesma direção, imperturbável. E foi aí que algo estranho aconteceu. O caminhão passou, mas, no espelho retrovisor, Francisco viu outra figura. Não mais o homem solitário, mas várias sombras, indistintas, caminhando pelo acostamento, uma após a outra,
como uma fila de pessoas perdidas no meio da noite. O coração de Francisco acelerou. Ele olhou novamente, incrédulo. As figuras pareciam não ter rosto, apenas formas vagas, humanas, mas sem definição. Um arrepio subiu por sua espinha, e ele apertou o volante com mais força, sentindo o suor frio escorrer pela testa. "Que diabos é isso?" murmurou, acelerando um pouco para se afastar daquele trecho. Mas as sombras pareciam acompanhá-lo. A cada curva, a cada olhada rápida pelo retrovisor, ele podia ver aquelas figuras, sempre na margem da estrada, como se o estivessem seguindo. E o pior, conforme ele se afastava, as sombras se tornavam mais nítidas, assumindo formas humanas mais definidas. Ele conseguia distinguir o que pareciam ser mulheres e homens, jovens e idosos, todos caminhando sem direção, suas silhuetas apagadas pela névoa. A tensão dentro da cabine era quase palpável. Francisco sentia como se estivesse sendo observado. Não conseguia se livrar da sensação de que, a qualquer momento, uma daquelas figuras poderia aparecer diretamente em sua frente. Foi então que ele ouviu o som. No início era um murmúrio. Um som baixo, indistinto, como se o vento estivesse sussurrando. Mas à medida que o caminhão avançava, o som se intensificou. Eram vozes. Francisco desligou o motor por um segundo, o caminhão rolando lentamente pela rodovia. Não havia dúvidas. Alguém ou alguma coisa estava sussurrando. Vozes, vindas de todos os lados, mas principalmente da direção de onde as sombras caminhavam. "Socorro!" era o que ele achava ouvir em meio aos murmúrios. Um pedido de ajuda misturado ao vento e à chuva. Socorro! Com a mente em pânico, Francisco acelerou. Não queria mais olhar no espelho, não queria ouvir nada. Tudo o que ele queria era sair dali o mais rápido possível. Pisou no acelerador, mas a estrada sinuosa não permitia que ele fosse tão rápido quanto gostaria. As vozes aumentavam de volume, e ele sentia como se as sombras estivessem cada vez mais próximas. Ao passar por mais uma curva apertada, Francisco teve um breve vislumbre do acostamento e congelou. Uma figura solitária estava parada, imóvel, diretamente à frente. Seus faróis iluminaram a forma. Era o mesmo homem que ele havia visto antes, ainda com a cabeça baixa. Mas agora ele estava no meio da estrada. Francisco gritou, girando o volante para desviar. O caminhão derrapou na pista molhada, as rodas cantando enquanto ele lutava para manter o controle. A cabine sacudiu violentamente, mas, por sorte, o caminhão não capotou. Ele conseguiu parar no acostamento, ofegante e com as mãos trêmulas. Com o coração disparado, olhou pelo para-brisa, procurando a figura que havia quase causado o acidente. Mas não havia nada, nenhum sinal de qualquer pessoa. Apenas a estrada deserta e a névoa implacável. Francisco ficou alguns minutos parado, tentando se acalmar. O silêncio agora era absoluto, exceto pelo som da chuva. Não havia mais vozes, e as sombras desapareceram. Tremendo, ele deu partida no caminhão e decidiu seguir viagem, mas agora com uma sensação de peso sobre seus ombros. Quando finalmente chegou ao seu destino, algumas horas depois, ele contou o ocorrido a outros caminhoneiros que estavam no pátio de descanso. Um deles, um senhor mais velho e experiente, balançou a cabeça e suspirou. "Você viu as almas perdidas da BR-116?" disse ele com uma expressão sombria. "Muita gente já morreu naquela estrada, meu amigo. Dizem que algumas dessas almas ainda vagam por lá, perdidas, procurando por ajuda ou por vingança." Francisco nunca mais esqueceu aquela noite. A rodovia da morte havia mostrado seu lado mais sombrio, e ele sabia que, apesar de ter sobrevivido, havia algo naquela estrada que nunca o deixaria em paz. A Serra do Mar, que liga Paranaguá a Curitiba, é uma das regiões mais belas do Paraná. A estrada, cercada por montanhas e florestas densas, serpenteia por curvas fechadas e íngremes, enquanto o clima úmido e a constante neblina criam uma atmosfera de mistério.
Durante o dia, o tráfego é intenso, com caminhões e carros que cruzam o trecho perigoso em ritmo constante. Mas à noite, as coisas mudam. Rafael era caminhoneiro há mais de 15 anos e conhecia bem aquele trecho. Ele já havia ouvido falar das histórias que rondavam a estrada, mas sempre as encarou como exageros ou superstições de motoristas que passaram por ali, cansados e estressados. Era uma noite de inverno, e Rafael descia a serra com uma carga de alimentos que deveria chegar a Paranaguá ao amanhecer. A estrada estava praticamente deserta, exceto por um ou outro caminhão que passava em sentido contrário. A neblina estava densa, e as luzes do caminhão de Rafael mal conseguiam penetrar o manto branco que cobria a estrada. Mesmo com toda a experiência, ele se sentia um pouco desconfortável com a visibilidade limitada. Sabia que o trecho era traiçoeiro e qualquer erro poderia significar uma derrapagem fatal nas curvas fechadas. Enquanto dirigia devagar, sua mente começou a vagar. Lembrava-se das histórias de seus colegas caminhoneiros que afirmavam ter visto algo naquelas estradas à noite. Alguns falavam de uma mulher de branco, sempre parada no acostamento, esperando silenciosamente. Outros diziam que ela já havia causado acidentes, pois motoristas distraídos se assustavam e perdiam o controle do veículo. Rafael balançou a cabeça, rindo nervosamente de si mesmo. Lendas, só histórias para assustar os novatos, pensou. Mas ao virar mais uma das muitas curvas fechadas da estrada, ele viu algo que fez seu sangue gelar. À frente, quase oculta pela neblina, uma figura solitária estava parada no acostamento. Mesmo com a pouca visibilidade, ele conseguiu distinguir o contorno de uma mulher. Ela vestia um longo vestido branco, que parecia flutuar levemente na brisa noturna. Rafael apertou os olhos tentando ver melhor. Não pode ser, pensou. Seu instinto foi reduzir a velocidade. À medida que se aproximava, o feixe de luz dos faróis do caminhão iluminou mais a figura. Ela estava completamente imóvel, a cabeça baixa, os longos cabelos negros caindo pelos ombros. Algo na postura daquela mulher o fez sentir um calafrio que percorreu sua espinha. Quando Rafael estava a poucos metros de distância, a mulher levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram negros como a noite, e sua pele, pálida como a neblina ao redor. Ele não conseguia distinguir nenhuma emoção em seu rosto. Era como se ela estivesse em um estado de profunda tristeza ou choque. Sem entender o que estava acontecendo, Rafael parou o caminhão. Seu coração batia acelerado, mas a curiosidade, misturada com um impulso de ajudar, o fez destravar a porta da cabine. Ele abriu o vidro e chamou a mulher, tentando quebrar o silêncio aterrorizante. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? A mulher não respondeu. Apenas continuou a encará-lo, seus olhos fixos nos dele. Havia algo naqueles olhos que o fez hesitar. A sensação de que ele estava olhando para algo que não deveria existir era avassaladora. Então, sem dizer uma palavra, a mulher deu um passo para trás, desaparecendo lentamente na escuridão da floresta densa que margeava a estrada. Rafael piscou várias vezes, tentando entender o que acabara de ver. Ligou novamente o caminhão, com o estômago revirado e as mãos tremendo. Enquanto acelerava para sair daquele trecho, ele olhou uma última vez pelo retrovisor, esperando ver a estrada vazia. Mas ela estava lá. A mulher de branco agora caminhava pelo meio da pista, seus pés não tocando o chão. Parecia flutuar lentamente, como uma sombra. Seu olhar continuava fixo em Rafael, mesmo à distância. Desesperado, ele pisou fundo no acelerador, tentando se afastar o mais rápido possível. Enquanto dirigia em alta velocidade pelas curvas perigosas, sentiu que algo estava errado. Um frio intenso tomou conta da cabine, muito mais forte do que o clima da serra poderia explicar. Seu corpo começou a tremer, e ele teve a sensação de que não estava mais sozinho. Sentiu uma presença atrás de si, como se alguém o estivesse observando. Rafael, com o coração na boca, não teve coragem de olhar pelo espelho interno da cabine. Mas algo dentro de si sabia que, se olhasse, veria a mulher sentada no banco do passageiro.
com aquele olhar vazio e penetrante. Ele seguiu em frente, concentrado na estrada à sua frente, rezando para chegar ao posto de combustível mais próximo. Após o que pareceram horas, avistou as luzes de um posto à distância. Sem pensar duas vezes, ele estacionou bruscamente, saiu do caminhão e correu para dentro da loja de conveniência. Ofegante, pediu um café ao atendente, tentando se recompor. Enquanto tomava o café, outro caminhoneiro, que também fazia uma pausa, notou o estado abalado de Rafael. "Você viu ela, não é?" perguntou o homem com uma voz baixa e séria. Rafael olhou para ele surpreso. A mulher de branco. Muitos já viram. Ela aparece para os motoristas que passam por ali à noite. Dizem que foi uma jovem que morreu em um acidente naquela curva há muitos anos e agora vaga por lá, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Rafael sentiu um arrepio. Não sabia se acreditava em fantasmas ou não, mas o que ele viu naquela noite não era algo que poderia ser explicado com facilidade. Terminou seu café em silêncio, mas uma coisa era certa: ele nunca mais cruzaria a Serra de Paranaguá à noite.